Oi, gente, tudo bem? Vamos para uma videoaula aqui para quem precisa lembrar, né, como que programa, para quem precisa desse apoio. Estou na sala dos professores, vai ter uns ruídos, vocês não ligam não. Faz um favor para mim, pega um fone de ouvido, coloca um fone para você me ouvir bem, tá bom? E vamos lá. Você vai entrar no Google Colab, aquela plataforma de programação em Python que eu já mostrei para você. Tem que logar, pessoal, tem que fazer o login, passar pela verificação em 2 etapas, tá bom? Bota um título aí para salvar, tá bom? Fica salvo aí na sua nuvem. Se você quiser salvar, baixar o arquivo, você vem aqui em arquivo, lá embaixo fazer o download e clica nessa primeira opção aqui. Tudo bem? Pessoal, como que começa? Começo de tudo, você vai instalar uma, um pacote fuzzy, tá bom? Que contém dentro dele todas as bibliotecas que a gente vai usar. Como que eu faço isso? Eu coloco assim, ponto de exclamação, pip, install SCIKIT, Fict, Fuzzy. Bom, Fuzzy com 2 Es e Y. Na primeira vez que você roda, demora um pouquinho, é normal, porque o Colaboratory ele é um ambiente de programação que é tudo em nuvem, demora para acessar os servidores da Google, acessar cada protocolo. Demora um pouquinho, aqui demorou 4 segundos, para você pode ser que demore um pouquinho mais. Se você quiser, você pode limpar isso aqui, para você não ter que ficar vendo esse monte de código. E pronto, a partir daqui ele já acessou tudo que ele precisava, então vai ser mais rápido. Então a gente vai fazer 3 imports aqui agora, tá bom? 3 imports. Importar lá desse pacote Sict Fuzzy que a gente acabou de instalar. 3 bibliotecas. A biblioteca NumPy, e aí eu tenho que colocar um nomezinho para ela, né? Um apelido, que eu sugiro que seja NP, tá bom? Tenho que importar também uma biblioteca Fuzzy, SK Fuzzy, tá? Tem que colocar um apelido para ela, Fuzz, pode ser. E também tem um SKL aqui, com erro de digitação. E também uma biblioteca que vai possibilitar que a gente visualize os nossos gráficos, tá bom? O matplotlib.pyplot. Esse é o nome da biblioteca. É um nome bem grande, né? Por isso que a gente vai usar aqui um apelido para ela. Pode ser PLT, de plot mesmo. Cortei, fechou. Agora, gente, vou começar a programar. Vou chamar de x uma variável. Dentro dessa variável, vou colocar uma lista lá da biblioteca NP, biblioteca NumPy, do Python. Eu vou puxar a função arrange. É uma função de lista. Lembra que o que eu quero aqui é considerar, modelar possibilidades de comprar uma moto. Então, x vai ser a variável que vai conter todos os valores possíveis de moto. Então, eu posso encontrar uma moto de R$ 0, no mínimo e no máximo. Vamos colocar um teto para os valores, 50 mil. Ah, eu tenho motos mais caras do que isso. Tudo bem, mas eu vou me ater somente a esse intervalo de motos que estão variando entre 0 e 50 mil. Por último, tem que passar mais um parâmetro, que é o tamanho do passo. Coloca aqui 1, que vai dar bom. E da variável x. Perfeito. Vamos criar agora uma outra variável chamada preço. Essa variável vai ser uma variável fuzzificada. Então, para definir ela, eu vou ter que chamar a biblioteca fuzz. E ela vai ser uma variável, gente, presta atenção, que eu preciso que ela seja, que ela tenha um comportamento trapezoidal. Porque eu vou linearmente avançar, depois estabilizar, depois decrescer linearmente também. Qual é o polígono, né, que tem esse comportamento? É o trapézio, tá bom? Então, por isso que eu vou escrever aqui de trapézio, MF. MF é só da linguagem mesmo do Python, tá bom? E aí aqui eu tenho que passar a variável x, tem que passar também os pontos que eu quero que sejam importantes para esse trapézio. Vai começar no 0 e vai até 10 mil. Gente, por que 10 mil? Porque a moto que eu vou comprar, ela vai ter que estar de 10 a 20 mil. Então, eu vou colocar como valores ideais de 10 a 20 mil e no máximo, né, o último aqui, 50 mil. Beleza?
Massa. Então, agora, gente, está tudo pronto. Eu só preciso plotar o meu gráfico. Para plotar, eu vou criar aqui mais uma caixinha de código. Usar aqui a biblioteca PLT. Dentro dessa biblioteca, a função plot. Beleza? E aí, plt.plot, eu vou determinar o eixo do gráfico. O que eu quero que apareça em cada eixo, tá bom? Então, no eixo horizontal, eu quero que apareça de 0 a 50 mil, ou seja, o preço. Então, vou colocar aqui a variável x, que é nela que está listado todas as possibilidades de preço, certo? Na vertical, eu quero que apareça de 0 a 1, que é o meu indexador fuzzy, né? O meu indicador. Ó, se for 1, é 100% de certeza. Se for 0, 0% de certeza de que eu quero comprar aquela moto de acordo com o preço dela. Então, vou chamar aqui na vertical a variável preço. Por último, não é obrigatório, mas vou colocar também uma corzinha, né? Vou colocar um vermelho. Quando eu clicar aqui no play, ele vai executar e vai mostrar para mim no gráfico. Olha que bonitinho que ele ficou. Consegue ver? Então, eu começo no 0, quando chega no 10 mil reais, eu tenho aqui o 1, que é o 100% de certeza, e vou decrescendo a partir daí. Então, de 10 a 20 mil, eu tenho 100% de certeza que aquela moto, dentro desse limite, está contida no conjunto de motos ideais, com preço ideal. Antes de 10 mil, decresça linearmente, depois de 20 mil também. Por isso, um trapézio. Beleza? O primeiro critério foi contemplado, não foi? Ó, consegui modelar aí o preço. Mas, além disso, a gente conversou também que é importante pensar sobre o consumo de combustível, né? Quanto combustível essa moto consome? Para mim, isso tem muito valor. Preciso pensar nisso também como um critério importante. Então, é, eu vou colocar aqui como teto uma moto que anda 60 quilômetros por 1 litro de gasolina abastecida, tá bom? Se fizer uma pesquisa aí, você vai ver que geralmente é isso. As motos que mais conseguem ter um consumo da hora, assim, são as motos que estão aí entre 60 e 50 quilômetros com 1 litro de combustível. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, uma lista. Então, lembra que eu criei o X? Agora eu vou criar o Y. Essa variável aqui, ó, Y. Ela vai ser uma lista da biblioteca NumPy, do Python, então np.arrange, vou listar aqui todas as quilometragens que eu posso conceber, né? Então, sei lá, 0, começa no 0, uma moto, vamos imaginar uma moto que não anda nada, né? Tá quebrada. No máximo 60 quilômetros com 1 litro. E vamos de um em um no nosso passo, beleza? Criado, então, o Y, agora vamos para a variável em si, que é a variável consumo. Essa variável vai ser uma variável fuzificada. Então, eu tenho que chamar a minha biblioteca fuzz. E dessa vez eu vou usar não um trapézio, mas um triângulo, tá bom? E MF, e aí coloca 0,60, 60. Bom, por que que eu repeti o 60? Para que eu tenha uma reta aqui, né? Porque para mim, nesse caso dessa variável, cada variável tem uma qualidade, né? Essa variável aqui é uma variável que, para mim, quanto maior for a quilometragem rodada com 1 litro de combustível abastecido, melhor. Então não faz tanto sentido eu pensar num triângulo, por isso que eu vou repetir esse valor para que tenha aqui uma reta. Eu esqueci, gente, tá vendo que tem um anjinho aqui, ó? Eu esqueci de passar qual é a variável, né? Eu criei o y e esqueci de passar aqui como um parâmetro dentro, né, do consumo. Então eu tenho que passar o y, vírgula, e colocar aqui um colchete, ó, separando os números desse y, tá vendo? Mas tá feito, tá feito. Agora, vamos para o nosso gráfico. Quero enxergar, né, como que está se comportando essa variável consumo. plt.plot. O que que eu vou passar? O y, consumo, e vou colocar aqui uma cor também, tá? Não é obrigatório, mas eu acho que consegue ajudar a gente visualmente. Pronto. Apareceu para nós essa retinha. Bem, na horizontal, eu tenho todas as quilometragens possíveis, de 0 a 60, que eu coloquei 60 como o teto, de 0 a 1, o meu indicador fuzzy, né? O meu grau de pertencimento fuzzy. E aqui a retinha, quanto maior for o consumo, né? Quanto mais a moto conseguir andar para cada litro de gasolina abastecido,
maior é a certeza que eu tenho de que aquela moto pertence ao conjunto de motos que tem o consumo ideal. Gente, eu já consegui modelar os dois critérios, tá vendo? Tem o critério preço, tem o critério consumo. Posso pensar outros critérios, tipo cilindradas que a moto tem, o modelo da moto, o ano de fabricação, a cor, né? Mas quanto mais critérios eu for estabelecendo aqui, mais complexo vai ficando a minha lógica. Então, vamos ficar com dois, vamos dominar isso e aí depois a gente vai avançando, tudo bem? Então, dito isso, agora eu quero fazer o cálculo mesmo, né, de considerando esses dois critérios. Eu posso calcular o grau de certeza que eu tenho que aquela moto é a moto que eu quero comprar, tudo bem? Primeiro de tudo, eu vou criar uma variável, eu vou colocar, na verdade, um input dentro de uma variável que já existe, para o preço e para o consumo. Bom, então vamos colocar dentro dessas variáveis um valor específico. Por exemplo, vamos imaginar que a moto custa, sei lá, R$ 25.000. Eu vou imaginar, por exemplo, que a moto é uma moto ruim no consumo, uma moto que se abastece 1 litro de gasolina, ela só anda 5 quilômetros, tá? Isso é pouco, menos que um carro. Beleza. Aí, qual é a função que vai conseguir calcular o grau de pertencimento classificado, né? Isso que a gente está conversando tanto nas aulas. É essa aqui, ó. Vou criar uma nova variável para eu calcular esse grau. Vou chamar de preço grau. E a função é da biblioteca FUS. Ela se chama interp underline membership, tá? Essa função, ela vai pegar todos os parâmetros que eu passo dentro dela, essa função aqui, ó, interp underline membership, e vai fazer o cálculo, por exemplo, aqui, no preço. Ah, se a moto custar R$ 25.000, ela vai pegar e vai conseguir calcular para mim, dado R$ 25.000, qual é o grau de certeza que eu tenho de que aquela moto está no meu intervalo ideal. Não está contido, né? R$ 25.000 ultrapassou. Eu queria que a moto tivesse entre 10 e 20 mil, mas isso não significa que eu vou ter 0% de certeza que eu quero comprar aquela moto. Vou decrescer aqui no meu nível de certeza. Às vezes pode ser 80% de certeza, 72% de certeza, 71,3% de certeza. Então, quem vai fazer esse cálculo para mim é essa função. Vou passar dentro dela alguns parâmetros. Primeiro, x, que é a lista de preços possíveis. Preço, que é a variável classificada que eu criei, que deu origem ao primeiro gráfico. E o input, né, que está dando para mim aqui, ó, um exemplo que a moto custa R$ 25.000. Isso é o input. Eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, só que com o consumo. Então, em vez de preço grau, consumo underline grau, tudo bem? Aí aqui eu passo o Y, passo o consumo e passo o consumo underline input. Pronto, tá feito. Tudo que eu precisava fazer tá feito. Em termos de programação, já acabou. Eu preciso agora apenas mostrar isso, né? Para quem está vendo, meu usuário, conseguir enxergar, né? De um jeito simples, de um jeito fácil, para ele ver. Então, a função que eu uso agora é a função print. Vou printar na tela, vou mostrar na tela, isso que significa o print. Coloque um F e abre um apóstrofo, tá bom? F para ele entender que eu vou conectar, concatenar funções dentro desse print, que não vai ser só um textinho. Por isso esse F aí. E o apóstrofo que eu coloquei aqui, tá vendo essa aspa? É para ele entender que aquilo que está dentro da aspa é um texto, que ele vai só copiar e colar na tela. Então, eu posso colocar qualquer frase aqui que faça sentido. Vamos colocar uma frase tipo, é, quanto, quanta certeza eu tenho de que quero comprar esta moto, tá bom? Aí, lembra que essa certeza, ela vai aparecer para nós de zero, eu vou até escrever aqui, ó, de 0 a 100%, para isso ser fácil do meu usuário enxergar. Bom, ah, saiu do apóstrofe, tá vendo que eu tô saindo do apóstrofe? E aí eu vou colocar aqui uma chave para ele entender que o que vem aqui agora é um cálculo com as variáveis.
Lembra que eu quero considerar as duas variáveis, o grau de pertencimento do preço e o grau de pertencimento do consumo. Não quero considerar uma coisa ou outra. Então, que operação, né, que eu tenho que fazer para juntar, né, para ter essa conjunção, uma coisa e outra? É sempre multiplicação, né? Às vezes a gente pensa que é soma, mas a soma é a disjunção, é o ou, que a gente viu lá na lógica. Então, eu quero considerar o preço e o consumo, são os dois critérios juntos. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação do grau de pertencimento de cada uma dessas variáveis. Por isso que eu pergunto aqui, ó, preço underline grau, multiplicado pelo consumo, uns, um, underline grau. Por último, eu tenho que multiplicar aqui por 100. Se eu multiplicar por 100, ó, lembra que eu coloquei aqui um 100? Deixa eu minimizar isso aqui. Lembra que eu coloquei aqui um 100, ó, vezes 100? Se eu não faço isso, ele não me mostra em porcentagem, né? Como eu quero. E aí eu tenho que colocar um outro negócio aqui, que é só para o Python entender direitinho, que é dois pontos, 1.0f, bom? E aí, aqui que eu tenho que fechar o apóstrofe, ó. Então, depois desse F, depois dessa chave aqui, eu fecho o apóstrofe, de verdade. Beleza? Aquele apóstrofe que eu abri aqui no começo, ó. Tá vendo? Aqui é que eu fecho ele. Deixa eu só colocar a inserção de símbolo de porcentagem para ficar mais fácil ainda de enxergar. Deixa eu dar o play e pronto. Olha o que que apareceu. 7%. 7% é o quê? Grau de pertencimento. Que aquela moto que custa R$ 25.000 e anda só 5 km por litro tem dentro do conjunto de motos ideais que eu quero comprar. Se eu vir aqui, ó, colocar 50 quilômetros por litro, fazer uma mudança forte, o que que vai acontecer? Esse grau de certeza sobe para 69%, percebe? Mas ainda é 25 mil. Eu não queria que custasse 25 mil. Eu queria que ficasse de 10 a 15 mil. De 10 a 20 mil, né? Então, se eu ajustar isso para 15 mil, por exemplo, aumenta mais ainda a minha certeza. Se eu colocar aqui 55 quilômetros, é uma moto que ainda faz mais quilometragem com um litro de gasolina, vai aumentando a minha certeza, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha dado para entender direitinho. A gente se vê nas aulas. Tchau, tchau.